Boa tarde, gente. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre os indicadores do terceiro ciclo do PEMAC. Espero que vocês gostem, a gente vai esclarecer todas as dúvidas no final, né? Então, já pode mandando as dúvidas que vocês tiverem e a gente vai discutindo. Eu vou fazer uma apresentação inicial, mas depois a gente tira todas as dúvidas de vocês. As dúvidas que a gente não conseguir tirar, porque como eu vou falar para vocês, muitas coisas ainda estão em construção, aí eu vou anotar todas elas e a gente conversa sobre elas. Eu trago depois a resposta para vocês e vocês podem consultar junto ao Telesaúde. Ok. Então tá. Então vamos começar. Antes de falar quais são os indicadores do terceiro ciclo, eu acho bom acentuar uma coisa que eu acho que é a mais importante de todas, para além de como calcula cada indicador, que dado que eu tenho que alimentar para chegar a esse indicador, as mudanças que tiveram do segundo para o terceiro ciclo. Primeiro, os indicadores agora valem mais, né? Vocês devem estar sabendo, os indicadores valem 30%. No ciclo anterior valiam 20%. A avaliação externa, no ciclo anterior, no segundo ciclo, valia 70%, agora vale 60%. E o AMAC, na verdade, a autoavaliação, ela vale 10%. Então, essa já é uma mudança importante. Nesse ciclo, os indicadores valem mais. E isso não é à toa. Por que os indicadores no terceiro ciclo do PEMAC valem mais? Porque se vocês observarem como está organizado os indicadores do segundo ciclo para o terceiro, vocês vão verificar uma mudança muito importante na conformação dos indicadores, nos tipos de indicadores mesmo. No segundo ciclo, os nossos indicadores eram voltados para as questões assistenciais relacionadas às grandes áreas de atuação. Não sei se vocês se recordam, mas era saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto, produção e marcadores. E agora no terceiro ciclo, isso mudou significativamente. Os indicadores, eles estão divididos em grupos, grandes grupos, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Acesso e continuidade do cuidado, coordenação do cuidado, resolutividade, abrangência de oferta de serviço. E tem um indicador específico para o NASF, para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, é uma mudança muito significativa que não se expressa só na mudança do tipo de indicador, se expressa também do que se quer com ele. Por quê? Porque a gente percebeu que no primeiro e no segundo ciclo, aqueles indicadores que estavam sendo utilizados, eles diziam um pouco para o município, para as equipes, daquilo que precisava mudar, daquilo que tinha problemas. Com base nessa análise, nesse diagnóstico de que a gente tinha que mudar, apontando no resultado dos indicadores aquelas mudanças que a gente precisa fazer na atenção básica para ela que se torne uma atenção básica melhor, mais efetiva, que dá mais resolutividade para as questões de saúde da população. Houve essa mudança, houve uma série de discussões, uma série de oficinas, e essa mudança é uma mudança muito significativa, realmente, no formato dos indicadores. Eles passaram a ter mais peso e eles foram divididos nesses 4 grupos, que são os grupos que eles, na verdade, significam os grandes atributos da atenção básica, que é o acesso à continuidade, a coordenação, resolutividade e abrangência da oferta de serviço. Se a gente conseguir que a atenção básica nas equipes consigam dar conta desses grandes atributos da atenção básica, a gente pode dizer que a nossa atenção básica é uma atenção básica, sim, de qualidade. O Ministério da Saúde tem ofertado uma série de instrumentos para garantir que esses atributos possam ser exercidos na sua plenitude. Um deles é o Requalifica UBS, que promoveu a requalificação das unidades básicas. Outra é o próprio ESUS, que garantiu a informatização e a melhora dos indicadores para acompanhamento das unidades básicas.
Tem o programa específico de internet, né, garantido, de banda larga, garantindo banda larga em todas as unidades básicas, pelo menos garantindo a todas as equipes que participaram do primeiro ciclo do PEMAC, e isso vai se expandir posteriormente para todas as unidades básicas. Felizmente, isso não é um problema tão grande para o estado de Santa Catarina, porque nós temos uma realidade aqui que as unidades já vinham se informatizando, mas isso não é a realidade de todo o Brasil. Os outros estados foram muito beneficiados por essa ação em particular. E outras ações no sentido de garantir uma atenção básica mais resolutiva, como equipes com consultório na rua, equipes de atenção domiciliar, entre outras muitas ações. O próprio aumento do financiamento da atenção básica. E entre essas grandes ações está o programa de melhoria do acesso e qualidade na atenção básica, o PEMAC. Então vamos lá para os indicadores. Então a coisa que eu acho que vale a pena salientar, primeiro de tudo, é que essa mudança, né, que é benéfica por um lado, por outro lado, tem o problema de que a gente não vai poder comparar os indicadores do primeiro e segundo ciclo com os indicadores do terceiro, porque eles são completamente diferentes e eles indicam outro tipo de ação, outro tipo de avaliação. No entanto, eu acho que esse formato atual é o formato que deve persistir nos próximos ciclos de avaliação, e é um formato que nos permite, diferente do outro, que nos permite olhar e dizer, não, eu tenho que melhorar a coordenação do cuidado, não, eu tenho que melhorar a resolutividade, não, eu preciso aumentar a oferta de serviços da minha unidade básica. Então, nos permite produzir ações com base nos dados. Não interessa para o Ministério tá categorizando, tá dizendo qual equipe no Brasil é melhor, é mais bonita, é mais organizada, é mais feia. Não nos interessa isso. O que nos interessa é ajudar a equipe a fazer a mudança no seu modelo assistencial, ajudar a equipe a conseguir dar conta das suas necessidades e conseguir aprimorar o seu trabalho de forma contínua. Então vamos lá, vamos para os indicadores. Vou voltar aqui. Então, do acesso e continuidade do cuidado, nós temos como indicadores média de atendimento médico e de enfermeiro por habitante, percentual de atendimento à demanda espontânea, percentual de atendimento de consulta agendada, índice de atendimento por condição de saúde avaliada, razão de coleta de material citopatológico, de colo de útero, cobertura da primeira consulta odontológica programada. Eu vou detalhar cada um deles, tá? Eu estou só dando uma geral, depois a gente vai entrar em cada um deles e mostrar como calcula e quais são as preocupações que as equipes devem ter no sentido de garantir que a sua equipe seja avaliada de forma mais adequada possível. Em relação à coordenação do cuidado, percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida, da resolutividade, percentual de encaminhamentos para serviço especializado, e razão em tratamentos concluídos e primeira consulta odontológica programada, e da abrangência de oferta de serviço, percentual de serviços ofertados pela equipe de atenção básica e percentual de serviços ofertados pela equipe de saúde bucal. Então vamos detalhar cada um deles agora. E ainda assim, o núcleo de apoio à saúde da família, que para o núcleo foi construído um índice de atendimento realizado pelo NASF. Esse índice é um indicador complexo, formado por indicadores menores, que são média de atendimento individual realizado pelo NASF, percentual de atendimento domiciliares realizados pelo NASF, percentual de atendimento compartilhado realizado pelo NASF e percentual de atendimento em grupo realizado pelo NASF. Os indicadores terão pesos diferentes, considerando as ações mais importantes que precisam ser desenvolvidas pelo NASF. Então, o que é importante falar nessa relação entre os indicadores e o ESUS? É muito importante que as equipes tenham o cuidado no registro das informações. Então, por exemplo, se o município tem CDS, né, e não PEC, não tem o prontuário eletrônico, mas tem o CDS implantado, né, é tudo feito por fichas, o prontuário ainda é de papel. Então, na situação desses municípios, ele tem que ter um olhar muito diferenciado para quem digita essas informações. Porque se elas não forem digitadas, se elas não forem preenchidas pelos profissionais e não forem digitadas adequadamente,
o indicador pode não revelar o dado correto da equipe. Então tem que ter um cuidado muito grande no registro das informações. Quanto maior precisão nesse registro, maior correção em relação ao valor do indicador, né? Então, tem que cuidar também, além disso, é importante que o cadastro seja realizado e seja atualizado de todas as pessoas no território. Quem está recadastrando toda a população não precisa se preocupar com isso, porque, obviamente, o cadastro vai estar atualizado. Mas quem não está fazendo esse movimento, porque tem prontuário, já tinha prontuário eletrônico, e a situação de muitos municípios catarinenses que já tinham prontuário, e esses prontuários os dados desse prontuário estão sendo migrados para o Ministério da Saúde, e muitas vezes essas empresas não estão no controle dos municípios, elas prestam serviço para o município, mas não são profissionais do município que alimentam essas informações. Então, há de se ter muito cuidado no repasse dessa informação, porque senão a gente pode ter a sensação de estar fazendo um excelente trabalho, ofertar uma série de serviços, se preocupar com o encaminhamento dos pacientes, não só fazer os encaminhamentos devidos e adequados, e mesmo assim meu indicador não ficar bom em função do repasse dessas informações. Então é preciso que o município entre em contato com os prestadores de serviço, no caso dessas empresas, ou cuide muito do registro dessas informações, se for o próprio município que registra, para que ele não venha a ter problemas com a fidedignidade dessa informação para o Ministério da Saúde, né? O que tiver no banco de dados é o que o Ministério da Saúde vai considerar. Não adianta eu dizer que mas teve problema, que a empresa não estava mandando os dados corretamente. O Ministério da Saúde não tem como fazer essa separação. São mais de 38 mil equipes participando desse ciclo do PEMAC, então ele não tem como abrir essas exceções para mudar os dados que estão lá no banco. O banco que vai ser utilizado é o que for disponibilizado pelos municípios. Então, além disso, lembrando, né, que a média recomendada é de 3 mil pessoas por equipe. É claro que se a equipe de saúde da família tiver um cadastro muito superior a isso, vai fazer diferença, né, nos resultados dos indicadores. É importante que o cadastro esteja completo e que ele esteja atualizado. Tanto o incompleto quanto o desatualizado podem distorcer, superestimar ou subestimar os dados. Então, vamos no primeiro grupo, que é acesso e continuidade. Então, esse grupo é uma média de atendimento médico e enfermeiro por habitante. Como é que vai ser feito esse cálculo? É o número médio de atendimentos do médico e do enfermeiro dividido pela população residente. Por que é importante que seja do médico e do enfermeiro? Porque o Ministério vem fazendo esforço há bastante tempo, até com as discussões acerca do acolhimento, no sentido de que os enfermeiros tenham cada vez mais uma intervenção clínica junto às equipes de saúde da família. Há bastante tempo existe um estímulo para que isso aconteça, e a produção de atendimentos do enfermeiro, ele precisa contar, e ele é muito importante para que a equipe consiga efetivamente dar conta da população, né, da necessidade de atendimento da população do seu território. Então, por isso, não é só atendimento de médico nem atendimento de enfermeira, é somado os dois. É importante salientar que o município ele vai poder enxergar esse dado só por médico, né, ou só para enfermeira, mas para registro de cálculo, para o indicador vai ser somado os dois, o número de atendimento médico e de enfermeiro dividido então pela população residente daquela determinada equipe. Então, obviamente, se a enfermeira não faz atendimento porque não está habituada às atividades clínicas, ou se o médico faz poucos atendimentos, isso vai pesar no indicador. Então é importante que os dois profissionais, além das suas, obviamente eles não fazem só isso, eles têm outras atribuições, mas é importante que os profissionais eles consigam dar conta da necessidade, da demanda de atendimento da sua população. Ainda no acesso e continuidade, né, esse é o grupo que tem o maior número de indicadores, nós vamos ter o percentual de atendimento à demanda espontânea
e de consulta agendada. São dois indicadores diferentes. É o percentual de atendimento à demanda espontânea e o percentual de atendimento de consulta agendada. Eu coloquei os dois juntos aqui só para diminuir o número de slides, para ficar mais simples. Porque a lógica é a mesma. É o número de atendimento à demanda espontânea dividido pelo número total de atendimentos vezes 100, porque é um percentual. Para consulta agendada é a mesma lógica. Número de atendimentos à consulta agendada vezes 100 dividido pelo número total de atendimentos. E isso vai gerar um percentual, que é um percentual de atendimentos à demanda espontânea e o percentual de atendimentos à consulta agendada. Então, o que é importante para que eu garanta que esse atendimento, que esse indicador, ele seja preenchido da forma mais correta possível? Eu faço a marcação correta do tipo de consulta. Quando eu vou fazer a marcação do tipo de consulta, tanto faz, se for no CDS ou no PEC, eu tenho que colocar se é a consulta programada, cuidado continuado, consulta agendada, consulta no dia, escuta inicial ou atendimento de urgência. Se eu fizer isso, se eu registrar corretamente, eu não vou ter dificuldade de conseguir chegar nesse indicador. Então, o outro indicador de acesso e continuidade é o índice de atendimento por condição de saúde avaliada. Esse é um indicador complexo que ele calcula o atendimento de algumas condições de saúde que são muito prevalentes na atenção básica, que realmente essas condições de saúde e atenção básica tem que dar conta, que é o grosso do nosso atendimento, pela população multiplicada pela prevalência. Então, é a soma do número de atendimentos de hipertensão, diabetes, de obesidade, de depressão, dividido pela população multiplicada pela prevalência de hipertensão, diabetes, obesidade e depressão. Vocês podem perguntar, esse é um indicador complexo? Provavelmente ele é um indicador que não tem similitude em outros indicadores internacionais. É um indicador, né, que foi construído pelo Ministério da Saúde. E o que é importante? Não existe um parâmetro pré-definido. Na verdade, poucos desses indicadores, isso provavelmente eu vou repetir depois também quando vierem as dúvidas, mas eu já vou dizendo agora, poucos desses indicadores têm parâmetros bem definidos do que seria bom, médio ou ruim. A maioria desses indicadores, o Ministério da Saúde, quando tiver o banco na mão, vai olhar para o banco, vai organizar os dados e ver como é que isso se concentra entre as equipes e aí sim vai definir para cada indicador desse o que é considerado bom, médio ou ruim. Então esse é um indicador clássico, né, de que as unidades vão alimentar e só posteriormente o Ministério vai olhar para o banco para verificar como se comporta esse indicador com base nas equipes. Um outro indicador, razão de coleta de material citopatológico de colo de útero. Então, seria o número de coletas de mulheres de 25 a 64 anos dividido pela população feminina residente de 25 a 64 anos. Então, para que esse indicador seja coletado adequadamente, é preciso que seja feito o registro de todas as coletas realizadas na ficha de procedimentos. Então, lembrando, quem tem CDS é na ficha de procedimento que vai registrar a coleta, e quem não tem CDS, que tem ou prontuário próprio ou tem o PEC, isso vai ser alimentado através do seu prontuário eletrônico, seja o prontuário do Ministério ou prontuário próprio. Lembrando de novo, quem tem prontuário próprio, que só transmite as informações, tem que olhar esses dados um por um, se eles estão sendo transmitidos adequadamente. É uma oportunidade que o município tem, que as equipes têm, de verificar se essas informações estão sendo enviadas adequadamente para o Ministério da Saúde. Ainda de acesso e continuidade, a cobertura da primeira consulta odontológica programada. Então, é o número de atendimentos de primeira consulta odontológica programada, dividido pela população residente, vezes 100. Então, na verdade, é o correto. Para que esse dado seja alimentado, precisa ter o registro correto dos atendimentos odontológicos realizados. Na coordenação do cuidado.
a gente vai ter o percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida. Por que isso? Porque esse indicador, a ideia é que esse indicador demonstre a relação de diversos serviços na rede de serviço. Não é fácil, tem indicadores que demonstram isso, não é algo facilmente medível. Essa relação entre os diversos atores, o hospital, a unidade básica, a maternidade, o CAPS. Então, o indicador que se verificou que poderia dar uma resposta melhor em relação a esse grupo, que é a coordenação do cuidado, a esse atributo da atenção básica, foi o percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida. Então, é o número de atendimentos a recém-nascidos na primeira semana de vida, dividido pelo total de recém-nascidos a serem acompanhados, vezes 100, que é um dado percentual, né? O que é importante? Se o município, se a equipe recebe o número de crianças nascidas no seu território, se acompanha essa gestante, até que essa gestante vá à maternidade, se o agente comunitário traz essa informação para a equipe, é esperado que essa equipe receba um primeiro atendimento, essa família, essa mãe, essa criança receba um primeiro atendimento ainda nos primeiros 7 dias de vida. Então, se os recém-nascidos, total de recém-nascidos a serem acompanhados for igual ao número de recém-nascidos atendidos, nós vamos ter 100% desse percentual. Então, resolutividade. De resolutividade, a gente tem 2 indicadores bem importantes, que é o percentual de encaminhamento para serviço especializado e o outro indicador, que é a razão de tratamentos concluídos e primeira consulta odontológica programada. Em relação ao percentual de encaminhamentos para serviços especializados, como é que vai ser feito isso? De maneira muito simples, é um número de atendimentos médicos para serviços especializados, dividido pelo total de atendimentos médicos individuais, multiplicados por 100. Esse indicador é um indicador muito importante, que mostra o percentual de encaminhamentos que a gente faz para serviço especializado. Esse percentual, se espera que esse percentual, o parâmetro para ele é que seja em torno de 15 ou menos por cento, né, em torno, a ideia é que as equipes tenham uma resolutividade de 85%, e ele, sozinho, isolado, com certeza não dá conta de dizer sobre a resolutividade da equipe, mas ele é um dado muito importante que possibilita fazer a gestão da atuação desse profissional, o quanto que ele consegue resolver, o quanto que ele precisa encaminhar. E aí várias estratégias podem contribuir para que esse indicador, para que as equipes trabalhem com esse indicador. Além de, claro, alimentar corretamente os dados, é fundamental que a equipe busque, pense em estratégias que possibilitem reduzir, eu não digo, mas fazer com que os atendimentos, os encaminhamentos, eles sejam os mais corretos possíveis, o mais eficiente possível. Então, eventualmente, se a equipe tem dúvida, se o médico tem dúvida, ele ter alguns instrumentos, estratégias que possibilitam só encaminhar aquele paciente que ele está seguro de que vai ser vantajoso para ele, que ele seja encaminhado. E um deles, por exemplo, é o telesaúde, tem o 0800 também do telesaúde, que pode possibilitar um retorno para o profissional. E o Ministério da Saúde lançou, acredito que todos saibam, mas é importante divulgar, os protocolos de encaminhamento para atenção básica já estão disponíveis no site do Ministério, no mesmo local, na página do DAB, no mesmo local que ficam os cadernos de atenção básica, os protocolos de encaminhamento. Esses protocolos são bem pragmáticos, bem simples, mas muito enriquecedor, e eles deixam claro, colocam de maneira muito prática, muito organizada, quais são aqueles motivos, aqueles diagnósticos realmente que precisam ser encaminhados ou para o reumato, ou para o ortopedista, ou para o cardiologista, ou para a especialidade que for necessário que o paciente seja encaminhado. A gente sabe que a atenção básica não se encerra em si, a gente sabe que a atenção básica só vai funcionar adequadamente se a gente tiver uma atenção secundária e uma atenção terciária que também funcionem adequadamente, porque senão nós vamos ter os nossos pacientes todos represados na atenção básica, mas a gente precisa fazer o nosso papel. E aí encaminhar de maneira consciente, com a clareza de que o que eu estou fazendo é o melhor para o paciente, é fundamental. Então, a equipe pode pensar em estratégias para qualificar esse encaminhamento e
Uma das estratégias é o telesaúde, uma outros protocolos que o Ministério está disponibilizando na sua página. O outro indicador de resolutividade é a razão em tratamento concluído e primeira consulta odontológica programada. Então, esse é um registro de todos os atendimentos odontológicos realizados, né? Para que a gente tenha a fidedignidade desse indicador, eu preciso desse registro. E a marcação correta do tipo de consulta, ou seja, a primeira consulta odontológica programada e da conduta também, se o tratamento foi concluído. Então, é importante que os cirurgiões dentistas eles sejam orientados pela gestão municipal, que os colegas da equipe discutam isso para que o registro ele seja da melhor forma possível. E daí, de novo, cuidar com os registros que não estão na dependência da equipe, especialmente naqueles municípios que têm prontuário próprio, se a empresa que envia os dados para o Ministério está enviando adequadamente esses dados. Aí cabe à equipe avaliar isso e olhar isso, né? De novo, se a equipe não fizer esse papel, se a gestão não fizer esse papel, os dados que vão estar no banco de dados do Ministério é o que vão ser analisados. E se tiver erro nesse banco de dados, não adianta responsabilizar a empresa. A empresa enviou os dados, não tem jeito, a nota da equipe vai perder. Nesse ciclo, realmente, 30% da nota são os indicadores, isso faz muita diferença, então a hora de atuar para evitar problemas é agora. Esse indicador eu achei bem interessante, que é a abrangência da oferta de serviços. Então, o percentual de serviços ofertados pela equipe de atenção básica e pela equipe de saúde bucal. Então, vai ser... o que é importante? Registrar toda a produção nas fichas, marcar corretamente os procedimentos realizados e preencher de forma correta os códigos SIGTAP dos procedimentos que não estão explícitos na ficha. Então, isso é muito importante. Às vezes, na correria, a gente coloca qualquer coisa. Quando a gente coloca qualquer coisa, a gente pode deixar de estar colocando os procedimentos que efetivamente a gente está fazendo. Isso diminui a abrangência das ofertas de atenção básica. Então, é fundamental que as equipes fiquem atentas para o correto registro dos códigos SIGTAP. E como é que vai ser calculado esse indicador da abrangência de oferta de serviço? Vai ser o quantitativo de serviços ofertados na atenção básica, dividido pelo total de serviços esperado. Tudo que está relatado ali é esperado, né? Quem está com o manual na mão, espero que os colegas que estão ouvindo estejam com o manual na mão. Tudo que está relatado no manual é o esperado para atenção básica e as equipes vão ser avaliadas se fazem ou não. Nem todo mês nem todo mês as equipes vão fazer todos aqueles procedimentos. Eventualmente um mês faz, outro mês não faz. Mas é importante que as equipes saibam, que a gestão saiba que o Ministério vai utilizar um levantamento não só de um mês, vai ser levantado de vários meses os dados para que a equipe possa, para que o município consiga realmente comprovar que faz aquela atividade. Eventualmente, numa área de 3.000 pessoas, pode eventualmente não ter nenhum nascimento, ou pode eventualmente não precisar de nenhum tamponamento nasal, por exemplo. Isso pode acontecer, mas o Ministério vai pegar o banco de dados, vai avaliar vários meses para considerar esse indicador. Não vai ser um mês único. Então, esse tipo de receio as equipes não precisam ter. Então, por último, o último indicador é o indicador de desempenho do NASF, seria a construção de um índice de atendimento do NASF, é a média de atendimento individual realizado pelo NASF. É um indicador complexo, né? Então, ele é composto por 4 medidas. A média de atendimento individual realizado pelo NASF, o percentual de atendimentos domiciliares realizado pelo NASF, o percentual de atendimentos compartilhados realizados pelo NASF e o percentual de atendimentos em grupo realizado pelo NASF. Cada medida dessa, ela tem um peso diferente, isso está de acordo com o manual instrutivo do Ministério da Saúde, de acordo com o que se espera que as equipes façam, quanto de tempo que ela deve reservar para as atividades de grupo,
para as atividades de consulta de atendimento individual, para as atividades de interconsulta, para as atividades de atendimento compartilhado. Então, dependendo desse percentual, foi dado um peso para cada uma dessas medidas, e daí o conjunto delas é que vai formar esse índice, que é o índice de atendimento do NASF. Essa é a fórmula, então, a média de atendimentos individuais multiplicado por 0,1, percentual de atendimentos domiciliares por 0,1, percentual de atendimentos compartilhados por 0,4 e percentual de atendimentos em grupo realizado pelo NASF, multiplicado por 0,4. Então, cada medida dessa vai ser somada, multiplicada por esse percentual, por 0,1 ou 0,4, dependendo do peso que ele tem para o desenvolvimento das atividades da equipe NASF, e dividido por 90, que é explicado no manual, que é só uma medida de cálculo para se chegar a esse índice de atendimento do NASF. Então, era isso, né? O mais importante, eu acho que eu tenho aqui para dizer para vocês, que muita coisa do que eu falei está no manual instrutivo. O mais importante que eu tenho aqui para dizer para vocês é que é uma mudança muito significativa, a mudança dos indicadores do segundo por terceiro ciclo. Essa mudança não é à toa, não é porque esses indicadores são mais bonitinhos que os outros, é porque esses indicadores, eles dizem respeito aos atributos da atenção básica, que é o que a gente quer medir. Depois que a gente tiver o cálculo desses indicadores, eu posso dizer realmente se a minha equipe precisa ter mais resolutividade, precisa melhorar o acesso, eu preciso ter uma abrangência maior dos meus serviços, se a minha equipe NASF precisa fazer mais atendimento compartilhado, mais atividades em grupo ou mais atendimentos individuais. Eu tenho condições de, a partir dessa análise, dar passos no sentido de melhorar o trabalho das minhas equipes. E o que é também muito importante dizer que, além dessa mudança muito significativa e muito importante, que o parâmetro de avaliação de cada um desses indicadores, ele vai depender do banco que o Ministério da Saúde coletar. Então, quanto mais cuidado vocês tiverem com os dados que vocês vão enviar, melhor vai ser esse banco, e com base nesse banco de dados é que o Ministério vai construir indicadores, parâmetros, que possibilitem dizer quais equipes que estão melhores, quais equipes estão medianas, quais equipes que estão piores, para, a partir deles, gerar um desempenho. Então, isso é muito importante, vocês fiquem tranquilos em relação a isso. Quer dizer que, assim, eu imediatamente não tenho... Existem alguns parâmetros que já está aqui no anexo B, né, do manual instrutivo, e fala sobre, por exemplo, a consulta de médicos habitante ano, que é esperada em torno de 2 a 3 consultas médicas habitante ano. Além disso, tem alguns outros parâmetros colocados aqui, que estão à disposição já de vocês. No manual instrutivo está disponível na página do DAB, mas a maioria absoluta desses indicadores não tem parâmetro estabelecido nacionalmente, e eles vão depender bastante do banco de dados que chegar ao Ministério da Saúde. Por isso, todo cuidado, gente, todo cuidado com o banco de dados de vocês, todo cuidado com a empresa que presta serviço de vocês, se é que vocês têm o prontuário próprio, se vocês têm o PEC, então cuidado com o preenchimento correto. Se vocês não têm o PEC, se vocês usam CDS, cuidado com o preenchimento das fichas e com a digitação das fichas, para que a gente consiga... Santa Catarina sempre se destacou em relação ao PEMAC como um estado que consegue os melhores percentuais do Brasil em relação ao bom funcionamento da atenção básica, para a gente consiga manter esse nosso status de estado com uma atenção básica de muita qualidade e que funciona muito bem, que atende bem a nossa população. Orleans, pergunta se já estão definidos os meses de referência para a avaliação dos indicadores no ESUS. O que o Ministério vai fazer? Ainda não estão definidos, né? Não estão certos. Ele vai esperar que esses meses sejam os meses mais próximos da certificação possível. Por que isso? Porque a gente sabe que os municípios, alguns já instalaram o ESUS há bastante tempo, né? Já estão alimentando, se sabe, há bastante tempo, mas alguns
municípios do nosso estado ainda estão nesse processo de cadastramento da população, já estão enviando as informações, mas ainda estão cadastrando a população, aprendendo a utilizar as fichas, ou aprendendo a utilizar o prontuário eletrônico, ou as empresas ainda estão migrando corretamente as informações para o banco de dados do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, ciente dessa dificuldade, não só dos municípios catarinenses, mas de todos os municípios do Brasil, ele vai utilizar os meses mais próximos da certificação. Então, fiquem tranquilos, façam a sua parte, óbvio, né? Preencham corretamente, verifiquem se os dados estão sendo enviados corretamente, avaliem o preenchimento, utilizem corretamente, preenchem corretamente o SIGTAP, mas fiquem tranquilos que isso vai ser o mais próximo da certificação possível. Certo. Próxima pergunta, Itapoá. Eles dizem que tem uma equipe de NASF no município e essa equipe multidisciplinar atende as 5 unidades do município. A dúvida é, ao responder aos indicadores, o NASF responde por si ou nós respondemos junto quanto às consultas no posto e visitas? Não entendi a pergunta. Você responde por si. Na verdade, assim, gente, se eu entendi bem a pergunta, mas o NASF vai preencher, o NASF tem, né, um campo de preenchimento próprio nas fichas, né? E aí ele vai responder pela sua produção, não é a produção dos outros profissionais, é a sua produção. A sua produção de atendimentos, a sua produção de consulta compartilhada, a sua produção de grupos, é a sua produção, a produção do NASF que tem que ser corretamente preenchida nas fichas do CISAB, né? Itaiópolis diz que pararam de cadastrar a população do território, pois o nosso técnico falou que o sistema está vindo com versão que sobrepõe a outra e perdemos todos os dados. O que fazer? Quer responder isso, Lisandra? Então, pessoal, todo mundo já sabe que o ESUS ele é um sistema versionado, né? Então, a cada versão a gente tem melhorias e correções dentro do sistema. E essa questão de cadastros, ela não está acontecendo. O que acontece é que quando a gente atualiza um cadastro, a gente fica com o histórico de atualizações desse cidadão. Então, ele não vai duplicar, e sim ele vai atualizar as informações. Então, não tem problema nenhum, podem continuar cadastrando a população. Itaiópolis pergunta por que não conseguimos captar os dados do ESUS. E aí tem outros municípios ali citando que várias dessas informações não são possíveis de coletar ali no ESUS. Então, o ESUS oferece uma série de relatórios, né, que possibilitam ver os dados. Esses indicadores, né, eu acho que isso é importante, eu estava até conversando com a Alessandra no começo, esses indicadores, eles não estão disponíveis nos relatórios, gente. Esses indicadores, esses dados, que eles estão todos no ESUS, mas eles são coletados de diferentes fontes e esses indicadores não estão disponíveis para vocês através de uma planilha ou no prontuário eletrônico ou no CISAB. Esses indicadores, eles são com base nos dados do ESUS, nos dados que vocês enviam, nos dados coletados de vocês, mas eles não estão prontos para vocês visualizarem ele num relatório, compreende? Eles vão ser calculados com base nos dados. Vocês podem fazer esse trabalho também verificando os dados que vocês têm, mas daí vocês vão ter que ter o trabalho de botar isso num banco de dados e daí ficar pegando um dado aqui para juntar com outro ali e daí chegar no indicador. Dá para fazer, o município pode fazer. Inclusive seria interessante que fizesse, mas para acompanhar. Mas é assim que o Ministério vai fazer. Da onde vem cada dado, se vocês pegarem um manual instrutivo do terceiro ciclo do PEMAC, ele diz claramente, na seção fonte, lá no anexo B, na ficha de qualificação dos indicadores, tem um parágrafo, uma parte que diz fonte. Ele fala como é que é calculado, da onde vem o numerador e o denominador de cada indicador. Eu não fiquei falando isso para vocês, para cada um deles, porque eu acho isso repetitivo, cansativo e está disponível na internet para todo mundo que quiser. É só baixar lá. Mas lá diz claramente de onde é que vem o numerador, como é que vai ser calculado o numerador e como é que vai ser calculado o denominador de cada um desses indicadores. Todos eles vêm dos dados
que vocês vão informar. Só eles não vão estar prontos, eles não vão estar disponíveis em nenhum relatório específico para vocês dentro do ESUS. Só para complementar a pergunta anterior em relação aos cadastros, o município que já realizou um cadastro de um cidadão com um número de CNS e vai atualizar essa ficha, tá? E se ele atualizar o número de cartão SUS, ele vai duplicar sim. Por quê? Porque o número de cartão SUS é o único campo que a gente não consegue atualizar ainda no sistema. Então é importante aos municípios que verifiquem, mantenham o número de cartão SUS que já está registrado e só atualize as outras informações. Quando o Ministério lançar, então, próximas versões do sistema e que nós consigamos atualizar o número do CNS, aí sim nós não teremos problemas de duplicação de dados. Pomerode perguntas, no cálculo dos indicadores, conta a produção só do dentista da equipe de saúde da família ou o profissional de 20 horas soma junto? Não, é só o dentista, é só aqueles profissionais que estão ligados à equipe de saúde da família. Brusque, qual o percentual ideal entre consulta, demanda espontânea e agendada? De consultas de demanda espontânea e agendada. Isso não está definido na literatura. Eu conheço alguns estudos que abordam essa questão, mas isso não está definido claramente na literatura, e esse dado, esse parâmetro, realmente vai ser feito para o Brasil com base no banco de dados. O que é importante para a equipe, se ela quer ter o cuidado, que tenha um equilíbrio entre demanda espontânea e demanda programada. É claro que, dependendo da população, eu preciso ter mais demanda espontânea e mais demanda programada. Eu dou um exemplo bem simples para vocês. Por exemplo, se eu tenho uma população predominantemente idosa, por exemplo, no centro das cidades, eu tenho uma população predominantemente idosa, pessoas que moram em edifícios, e essas pessoas têm preferência por consulta agendada. Nessa situação, eu vou ter um maior número de consultas agendadas do que consultas programadas. Mas um outro exemplo, se eu moro, se eu atendo, a minha equipe atende uma região predominantemente carente, tem um número muito grande de crianças. Eu vou ter muita necessidade de vagas para demanda espontânea, porque essas crianças vão ter alterações, febre, mal-estar, diarreia, vômito, alterações que eventualmente vai precisar vagas para dar conta da necessidade dessa população. Então, no entanto, esse equilíbrio entre um pouquinho mais de consulta agendada e um pouquinho mais de consulta espontânea, isso vai variar de região para região, mas ele varia, mas não varia muito. Então, certo é que eu preciso ter um percentual de consultas agendadas e um percentual de consultas de vagas para consultas de demanda espontânea, e eu preciso ter um equilíbrio bom dependendo da minha população, para conseguir atender o melhor possível a minha população. E Sara pergunta se o atendimento à pessoa com hipertensão, diabetes, obesidade só conta se for esse motivo da consulta, certo? Eles perguntam se é isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Araranguá quer saber, esses indicadores serão como nos outros ciclos trimestrais? Sim, vai ser utilizado 3 meses, mas para alguns indicadores, como eu falei para vocês, principalmente a de abrangência da oferta de serviços pela atenção básica, vai ser avaliado mais que esses 3 meses, vai ser avaliado um histórico, exatamente porque tem realmente meses que não acontece nas unidades de saúde nenhum daqueles procedimentos. Então, a princípio, vão ser 3 meses, mas o Ministério vai, dependendo do indicador, avaliar a cobertura histórica por um período maior, dependendo do indicador, se for necessário. Bom, União do Oeste pergunta como fazer para calcular esse indicador de hipertensão, diabetes, etc. Então, se vocês forem lá no anexo B do manual instrutivo, ele explica detalhadamente como que vai ser calculado esse indicador. Então, esse atendimento é um número de atendimento, de pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, dividido pela população, pela prevalência. A prevalência, ela está definida
na página 52 do material instrutivo, de acordo com um percentual, e dividindo inclusive por estado da federação, porque isso varia de estado para estado realmente. Então, isso vai ser calculado com base nessa prevalência, e que para o estado de Santa Catarina, de hipertensão a prevalência é 21,8%, de diabetes é 5,5%, de obesidade 25,7% e de depressão 12,9%. Mas se vocês forem lá no material instrutivo, no manual instrutivo, na página 51, 52 e 53, ele detalha exatamente como esse indicador vai ser calculado. Brusque, no ESUS, se na página de atendimento individual o enfermeiro coloca citopatológico solicitado, conta como procedimento ou tem que preencher em outro local do ESUS? Se o município utiliza PEC prontuário, então ele vai registrar que ele realizou o procedimento lá no final do atendimento. Se o município utiliza a CDS, o enfermeiro vai utilizar a ficha de atendimento individual, então ele vai colocar que ele solicitou, e na ficha de procedimento ele vai colocar que ele realizou, que ele coletou esse material. Bom, Pouso Redondo, tem como tirar esses dados ali dos indicadores de hipertensão, etc., de atendimento do ESUS? Sim, tem como tirar nos relatórios. Pouso Redondo pergunta aí se tem como tirar esses dados do sistema criador. É o nome de algum sistema? Olha, tem que ver, tem que solicitar aí para a empresa, né? É importante que os municípios, eles tenham pessoas na gestão ou nas equipes que estejam muito próximas a essas empresas, né? Que fornecem os prontuários próprios, né? E que vocês tenham a garantia, que as equipes tenham a garantia de que o dado que vocês alimentam está sendo corretamente enviado para o ESUS. Porque realmente, senão, vai ter problema no resultado que vocês vão encontrar no banco de dados do Ministério. E aí não tem o que fazer, gente. Vocês realmente, agora é o momento de sentar com essas empresas e ver isso está sendo alimentado, esse dado está sendo alimentado, esse dado está sendo alimentado, para que vocês consigam que o indicador realmente reflita a produção e o trabalho das equipes. Brusque perguntou o que é considerada a primeira consulta odontológica programática, se é a primeira consulta do paciente no ano ou seria em 12 meses de intervalo da última consulta? Essa pergunta a gente vai encaminhar a Manuela para que ela explique a pessoa responsável especificamente da odonto no PEMAC. E Sara, quem utiliza sistema próprio, esses cálculos são automáticos? Depende do sistema próprio, né? Eu tento acreditar que não. Que o sistema próprio não vai oferecer o cálculo desses indicadores. Até é uma negociação, eventualmente, que a gestão pode fazer com a empresa que produz, que oferece esse serviço para o município. Então, eventualmente, Sara, eu conheço as pessoas lá da gestão, um beijo para as meninas e tal, eu imagino que as equipes façam lá, conheço as equipes também, que elas façam um bom trabalho, mas aí tem que realmente solicitar. É possível, acho que é possível solicitar isso para a equipe, para a empresa que fornece serviço, e a empresa oferecer esse dado sob formato de relatórios. Indaial pergunta, como será extraído do ESUS o percentual de atendimentos na primeira semana de vida? Aí eles dizem que não estão conseguindo visualizar esses dados aí do ESUS. Então, vai ser calculado com base na data de nascimento. Até foi uma pergunta que a gente já respondeu para o Telesaúde. Esse dado vai ser calculado com base da data de nascimento que está registrada lá no próprio prontuário eletrônico, né? Ou na ficha que está registrado no cadastro individual. Então, com base nesse dado da data de nascimento, vai ser calculado se aquela criança tem até os 7 dias e a partir daí vai ser calculado o numerador. Indael pergunta como obter os dados de prevalência de patologias crônicas. Então, para essas que vão ser utilizadas, está na página 52 do material instrutivo. Está lá todos os dados de prevalência que vão ser utilizados já pré-definidos para hipertensão, diabetes, obesidade e depressão. E esses dados
São estimativas com base na literatura mais atual. Ó, tem a citação, inclusive, com base na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, feito pelo IBGE. Então, são dados atuais e a prevalência lá já está dita e é por estado, né? A gente pode avaliar que dentro do estado, de repente, tenha diferenças. Mas a gente acredita que essas diferenças aí não são tão significativas de um município para outro, né? Então, vai ser calculado com base nas prevalências que já estão aqui disponíveis. A Alexandra disse, né, que no início do ano eles tiveram médicos de férias e teve uma baixa na produção. E aí pergunta se nesse caso essas equipes aí que tiveram médicos faltando, se elas vão ser prejudicadas. É esperado que em 12 meses, todo mês, né, no Brasil, tenham muitos médicos de férias em todos os estados da federação. Por isso não vai ser avaliado um mês único. Inclusive não vai ser avaliado nos meses do início do ano. Vão ser avaliados os meses mais próximos da certificação. Então não se preocupe se os profissionais estiverem de férias nos períodos que os dados vão ser coletados, porque isso é esperado. Aí, Cunha Porã traz uma pergunta relacionada ali. Quando o exame preventivo é feito por uma empresa terceirizada, no caso ali, a Rede Feminina, que recebe repasse da prefeitura para a enfermeira coletar, como é feito como se contabilizar essa produção? Se é possível contabilizar? O enfermeiro só coleta. Não, eu não entendi. Eu acho que aí não dá para perguntar para eles, não, né? Eu tô entendendo que não é que eles analisam a coisa, eles coletam, é isso? A Rede Feminina coleta. Coleta isso. Bom, isso é um problema bem sério. Quer dizer que, então, o município não faz, na unidade básica de saúde, não faz a coleta do preventivo. Isso vai ser avaliado como inexistente, né? O município... Esse é um serviço de coleta de citopatológico, um serviço óbvio da atenção básica. É um serviço mínimo que a atenção básica tem que ter para oferecer para os seus usuários. Então, se não tem, esse dado vai ser zero. Caçador, qual a fonte utilizada para o cálculo do percentual da primeira consulta do RN? Recém-nascido? Nascidos na cidade, cidade de origem, aí são os dados, né? Nascidos na cidade, cidade de origem, nosso hospital atende toda a região. Como ficaria esse cálculo? Eu acho que ela deve estar perguntando o denominador, como é que fica. Esse cálculo, é interessante responder isso, que isso inclusive aqui não está no manual instrutivo. Esse dado não vai ser por equipe, tá, gente? Esse dado, porque os dados, se vocês pegarem lá, deixa eu pegar qual é o número do indicador mesmo. Qual é o recém-nascido, né? Eu vou pegar aqui, só um segundo. Não... que é o percentual de nascidos atendidos na primeira semana de vida, né? A nota vai ser igual para o mesmo município, porque esse dado vai ser com base no SINASC e no SIM. O SINASC menos o SIM, ou seja, as crianças que nasceram menos as crianças que morreram até, né, os 7 primeiros dias de vida. Então, a gente sabe que, infelizmente, né, muitas crianças morrem por prematuridade, N questões. Então, isso vai ser diminuído até os 7 primeiros dias de vida, e isso é o denominador. O denominador é com base no SINASC. O SINASC ele não divide as crianças por equipe de saúde da família, não existe essa possibilidade. Então, esse dado, né, vai ser igual para todo o município, vai ser a somatória dos atendimentos individuais de todas as equipes do município, dividido por todas as crianças que nascem daquele município, não que nascem no município, se a maternidade fica dentro do município, mas que são daqueles municípios, com base no endereço que a mãe relata na maternidade. E a fonte desse dado é o SINASC, menos o SIM, né, que são as crianças que morreram até 7 dias de vida. Dá uma perguntada se ficou claro. Se o pessoal de Cunha Porã ali puder colocar um ok ali pra gente ou complementar a pergunta. Bom. Porque assim, esse dado é importante ficar claro que esse dado não vai ser por equipe, vai ser por município. Vai ser a somatória de todos os atendimentos individuais daquele município, dividido por todas as crianças que nasceram naquele município, que nasceram e são daqueles municípios, não necessariamente que nasceram no município.
Dael pergunta quem registra as atividades coletivas realizadas na UBS? A UBS, o NASF ou os dois? Quem realizou a atividade. O profissional que organizou a atividade que irá registrar. Então, e aí tem um campo para preenchimento que é de local da atividade. Bom, aí Blumenau colocou como fica a situação para eles que não tem NASF. Bom, se o município não tem NASF, o NASF dele não está sendo avaliado pelo PEMAC. E se o município não tem, os dados não vão ser avaliados. Obviamente, o município não vai receber nenhum adicional pelo PEMAC de um NASF que não existe. É assim, as equipes de saúde da família não vão ter nenhum prejuízo, que estão sendo avaliadas, não vão ter nenhum prejuízo em relação aos seus dados porque não tem o NASF, né? São avaliações e separado. O pessoal de Itapema colocou ali que o SUS é cheio de limitações. E aí, como vamos confiar nele como banco, se Elisandra quiser comentar algo? Bom, é uma crítica ao sistema. É assim, gente, o sistema ele tem uma série de versionamentos, ele está melhorando, acho que ele evoluiu muito, né? Ele é um banco enorme que realmente dá trabalho de coletar, até por isso o Ministério da Saúde vai ter todo o cuidado para pegar uma série histórica, não vai avaliar um mês só, né? E eu acho que a gente às vezes põe muita responsabilidade nos sistemas de informação e menos na fidedignidade e no cuidado com a alimentação desse sistema de informação. A gente sabe que a gente só preenche bem um formulário, um dado, quando a gente se utiliza dele. Então, a partir do momento que a gente vai se utilizar, como agora, a gente vai ter mais cuidado com o preenchimento. Então, para além de todos os objetivos do PEMAC, que eu já relatei aqui, esse é um objetivo importante também. Garantindo, cuidando do sistema de informação, a gente vai ter indicadores corretos em que eu possa confiar. Então, vamos aproveitar, em vez de entender isso como um problema, o banco de dados, entender ele como uma oportunidade de eu alimentar o mais corretamente possível, cuidar para que todos os meus profissionais alimentem o mais corretamente possível para que eu tenha indicadores que eu possa confiar. Não só para chegar no resultado e ter ou não uma nota do PEMAC, mas para que eu possa utilizar esses indicadores para avaliar o meu trabalho. Certo. Lages pergunta quando sairá a homologação das equipes novas. Não tem data ainda, a gente espera que em breve. Maravilha pergunta onde vamos acessar as informações para calcular os indicadores. Na verdade, como pegar os dados totais ali. É tudo através dos relatórios do ESUS. O ESUS, se vocês pegarem lá um manual instrutivo, vocês vão verificar que ele diz de onde é que qual é a ficha que alimenta cada informação dessa, que alimenta cada indicador. Então, se vocês forem nos relatórios que o ESUS fornece, ele vai dar a totalidade de atendimentos médicos, a totalidade de atendimentos de enfermagem, a totalidade de atendimento de hipertensão naquele mês, né? Ou de diabético, assim com todos os dados vêm do ESUS. Então, com base nos relatórios que o ESUS fornece. Aí Joaçaba perguntou ali se já sabe quais serão os meses analisados. Ainda não, mas mais próximo. Isso é que vocês... É importante que vocês saibam, vai ser mais próximo da certificação para garantir que os municípios tenham tempo para atualizar os seus dados, para credenciar, para cadastrar toda a população, deixar tudo atualizadinho e revisar internamente como é que se dá o preenchimento correto das fichas, seja no sistema próprio, seja no PEC, seja nas fichas de papel CDS, para garantir que os municípios, que as equipes consigam ter os seus dados avaliados de acordo com o mais próximo da realidade possível. César Viana pergunta, em áreas sem agente comunitário de saúde, onde não podemos levantar os dados reais, como serão realizados os indicadores? Bom, pelos que nós avaliamos aqui, eu não estou me lembrando agora, mas não tem nenhum desses indicadores que depende do número de atendimentos ou de visitas do agente comunitário de saúde. O que vai depender deles, com certeza, é a população do território, que isso aí é o total de cadastrados. Aí a equipe tem que fazer um esforço, nem que seja através de mutirão, utilizando outros agentes comunitários. Eu acredito que poucas equipes no estado têm toda a área coberta.
eventualmente sempre algum agente comunitário está afastado por motivo de saúde, ou realmente se exonerou, ou realmente foi criada uma microárea nova e que não tem agente comunitário ainda, está aguardando o concurso público. Então aí a equipe tem que se organizar e fazer um mutirão para cadastrar aquela população das microáreas descobertas, não tem outro jeito. Se não fizer, realmente o denominador da maioria dos indicadores aqui, ele vai sair errado, não vai corresponder à realidade. Os municípios estão realizando mutirões para o combate do Aedes aegypti, então eles já podem aproveitar e realizar cadastro dessa população que está sem cobertura de agente comunitário de saúde. Né? Ótima ideia. Bom, União do Oeste pergunta com relação à atividade do NASF. Um atendimento de grupo realizado por mais de um profissional do NASF. Como fica o registro? Somente um profissional registra ou todos? Tu quer responder? Na ficha de atividade coletiva, a gente coloca o nome dos profissionais que organizaram a atividade e no final a gente coloca um profissional somente como responsável. Tá? Isso na atividade coletiva. No atendimento individual, a gente pode marcar o atendimento compartilhado. Então, um profissional só preenche e o outro coloca o atendimento compartilhado. Sim, então, é isso que a Lisandra falou. É importante que, assim, na ficha de preenchimento tem o profissional principal, vamos dizer, né? O que organizou o grupo e os profissionais que contribuem, às vezes até profissionais da equipe de saúde da família ou profissionais, pessoas convidadas que contribuem com o grupo. Aí vai contar para aquele profissional principal, o profissional que colocou na ficha de preenchimento o seu nome como profissional principal do grupo. Retificando a informação, na ficha de atendimento individual, cada profissional preenche a sua ficha e marca que o atendimento foi compartilhado. Né? E a orientação da ficha de atividade coletiva segue a mesma. Todos os profissionais elencados como organizadores e no final só um responde como responsável. Isso? Ficou claro, pessoal? Bom, o pessoal vai conversando com a gente ali no chat. No final a gente vai dando uma olhada ali como ficar. Itajaí pergunta se a nota da saúde bucal será separada. Não, vai ser contabilizado assim. Nesse ciclo do PEMAC, no terceiro ciclo, as equipes de saúde bucal estão em conjunto com as equipes de saúde da família, né? A adesão foi conjunta. Então, vai contabilizar tudo junto, tanto que os indicadores, eles estão juntos. Se vocês olharem, o que está em separado, que vai ser um dado em separado, é para o NASF. O NASF vai ter uma avaliação em separado com base naquele indicador conjunto. Mas a equipe de saúde bucal não, vai ser em conjunto, os indicadores são os indicadores da equipe de atenção básica da equipe de saúde da família com saúde bucal. Quando fez adesão com saúde bucal. Formosa do Sul pergunta em que mês será disponibilizada a digitação do AMAC e PEMAC. Bom, vocês já podem ir preenchendo o AMAC no sistema, né? Não esqueçam de fazer a matriz de intervenção, pelo menos uma subdimensão da matriz de intervenção. É importante que vocês já façam, já está disponível, o município já pode fazer, vários já estão fazendo. Qual é o município mesmo? Esse é Formosa do Sul. Então, Formosa do Sul também pode já fazer. E o PEMAC, além do AMAC, os outros dados, os indicadores vão ser coletados do sistema e a avaliação externa, o município vai receber avaliadores externos que vão coletar os dados. Então, para preenchimento em sistema, é só o AMAC mesmo. A Itapoá havia perguntado as ações realizadas pelo ACS definidas como varredura dos 300 metros da dengue. Será contabilizado como produção para o ACS? Toda e qualquer atividade em relação ao combate do mosquito Aedes aegypti deve ser registrada na visita domiciliar. Então, o profissional vai até o domicílio, né, realiza as ações e registra um número de cartão SUS e coloca o motivo da visita, que é o combate, então, a Aedes aegypti. Deixa eu verificar aqui qual é o nome certinho. Ele vai registrar, então, controle de ambientes e vetores. Tá? Lembrando, então, que é apenas um número de cartão SUS, não é uma coluna para cada cidadão do domicílio, um apenas. Certo. Aí o pessoal de
Joinville perguntou se existe um FAQ, né, um lugar para eles ligarem e estarem tirando as dúvidas sobre o ESUS, onde eles podem ter mais informações gerais. Em relação ao ESUS? É isso. Sim. O Telesaúde está à frente, então, da implantação do ESUS aqui no estado de Santa Catarina. Vocês podem entrar em contato conosco, no final a gente deixa os nossos contatos. Vocês podem utilizar também o Disque 136, que é lá direto com o Ministério, lembrando que não é somente para o ESUS, para outros programas também do Ministério, né? E via plataforma Telesaúde, vocês podem solicitar teleconsultorias. Então, assim, eu não consegui compreender, eu não consigo me explicar através de texto ou entender o que o profissional está me escrevendo, eu posso agendar uma teleconsultoria síncrona e conversar direto com o teleconsultor para tirar as dúvidas ou realizar capacitações com o meu município em relação ao ESUS. Rio do Sul diz que o ESUS foi efetivamente implantado em janeiro de 2016. Será que é possível construir os indicadores a partir dos dados do CISAB? Sim, os indicadores vão ser construídos com base nos dados do CISAB e os meses onde vão ser coletadas essas informações, eles vão ser mais próximos da certificação. A certificação está prevista para acontecer em novembro, dezembro desse ano. Então, não se preocupem que o dado vai ser coletado mais próximo lá de outubro, novembro ou dezembro. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. O que vocês devem fazer nesse período devem cuidar para cadastrar toda a população, né? Através de mutirões, se vocês tiverem microáreas descobertas. Devem cuidar para atualizar todos os dados que vocês têm. E para trabalhar com as equipes, isso é muito fundamental que a gestão muito comumente não faz. Sentar com as equipes e mostrar claramente como é que preenche cada dado. Porque para a equipe que não tem retorno dessas informações, pelo menos não imediatamente, aquilo é mais um formulário para preencher, é mais um trabalho para preencher. Se for prontuário eletrônico, funciona da mesma forma. É mais um clique para dar e que vai diminuir o tempo que eu tenho de efetivamente conversar com a pessoa que está na minha frente, de atender o usuário que está na minha frente, de fazer o procedimento que eu tenho que fazer. Então é muito importante que a gestão faça o seu papel, lembrando que quando a gente avalia o PEMAC como um todo, não só o AMAC, não só a avaliação externa, mas também os indicadores. A minha unidade de análise é a equipe, mas não avalia só a equipe. Quando a equipe vai mal, quer dizer que também a gestão não fez o seu papel. Então, a gente precisa entender isso. A avaliação não é só da equipe para o gestor vir e dizer, olha, vocês não produziram adequadamente, não fizeram o trabalho adequadamente. A gestão tem tanta responsabilidade em relação àquela avaliação quanto a própria equipe. Então, é importante que a gestão e daí as regionais de saúde do estado também podem estimular esse movimento de não só a gente garantir que todos os municípios façam adesão ao ESUS, que é obrigatória, e que enviem os dados corretamente, mas que as equipes tenham capacitações no sentido de entender corretamente o preenchimento de cada formulário, de cada campo daqueles, para que eles façam o preenchimento correto e para que a gente possa confiar nesses indicadores que vão ser coletados através do PEMAC. Vocês já citaram, mas eu vou fazer essa pergunta aqui, de Indaial. Se os dados da população total da área será extraído das fichas do ESUS utilizada pelo ACS? Sim, a gente tem no manual instrutivo aqui do PEMAC que esses dados eles serão tirados da ficha de cadastro individual e também da estimativa populacional do IBGE, né, então desse município. Então, para a avaliação das equipes vai ser o cadastro, para a avaliação do município vai ser os dados do IBGE. Brusque, de que forma é alimentado o banco de dados na farmácia em relação à entrega de medicação? Então, a utilização do ESUS na farmácia, hoje ela é opcional, porque ele ainda não está integrado, né, com o programa da farmácia. Então, se o profissional tiver interesse, pactuar com a sua equipe que ele vai utilizar o ESUS, ele pode sim registrar que ele dispensou um medicamento, né, dentro do SOAP e que ele deu instruções de como se toma aquele medicamento e assim por diante, mas é opcional. Itapema gostaria de saber se existe um manual para quem usa o PEC. Sim, lá no portal do DAB, entrando em ESUS, a gente tem um acesso rápido que é para o manual do PEC e o manual do CDS. Eu
posso até complementar, deixa eu contar um caos para vocês. Quando eu sou médica de saúde da família, fui trabalhar em Biguaçu, tinha recém-formada, não tinha feito a residência ainda, e se usava já a ficha D, né, que é a ficha de produção, que era eu que preenchia. E durante meses, os meus meses iniciais de trabalho, eu achei que patologia clínica é quando eventualmente eu pedia alguma biópsia para os pacientes, e não era todos os exames laboratoriais. Então, assim, durante meses eu não preenchi a coluna de patologia clínica, que na verdade é qualquer exame laboratorial, porque ninguém sentou comigo e me explicou. É muito comum as equipes, seja médico, enfermeiro ou os outros profissionais, é muito comum o profissional começar numa equipe de saúde da família do tipo, senta, te vira meu nego, agora senta aí na mesa e vamos embora, já começa com o usuário, né? Os profissionais realmente, muito raramente, recebem uma orientação inicial sobre como fazer o trabalho, como preencher corretamente as fichas. Então vamos reforçando, eu acho que mais do que um problema, isso é uma oportunidade da gente qualificar os dados que a gente coleta. Então, a gente tem um sistema novo, que é o ESUS, fichas novas, revisadas, estudadas, versionadas, que recebem melhorias a cada versão. Então, uma oportunidade que a gente tem no nosso estado de ter um máximo de qualidade no preenchimento dessas informações. Eu lembro sempre que durante a residência, durante o meu mestrado e agora também durante o doutorado, uma série de críticas em relação ao uso do SIAB, o antigo SIAB, o velho SIAB, como fonte de informação para a gente poder fazer pesquisa em saúde da família, ou seja lá o que for. A gente tem uma oportunidade de fazer diferente agora com o ESUS. A gente tem uma oportunidade de ter um dado novo, um dado bem coletado, um dado com um sistema de informação que vai me possibilitar um N número de relatórios, que vai me possibilitar organizar o meu trabalho cotidiano, que vai me possibilitar enxergar o que eu faço, que vai me possibilitar ter retorno do meu trabalho. Mas para isso tudo eu preciso qualidade no preenchimento das informações. É claro que uma consulta ou outra eu não vou registrar, um exame ou outro eu não vou registrar. Isso é esperado, qualquer sistema de informação. Mas se eu tiver o mais próximo possível da realidade, eu vou conseguir, com base nessa informação, tomar as atitudes que eu preciso. Bom, uma última pergunta aqui, pessoal. A gente vai encerrar agora às 4h30, tá certo? Outras perguntas que ficarem ali no chat a gente vai responder por escrito, tá certo? Mais tarde. Bom, Itapoá então pergunta, acompanha aqui comigo, meninas. Nossa unidade de saúde tem uma média de 800 hipertensos. Para saber o quão suficientes serão as consultas, seria 800 dividido por 12, que dá 66,6. Ou seja, devemos ofertar cerca de 70 consultas agendadas mês para a hipertensão por dia, para que o hipertenso tenha pelo menos uma consulta por ano, é isso? Não, você dividiu por 12, então dividiu pelo número de meses, certo? Então, 800 dividido por 12, eu não estou com calculadora aqui, mas deu 66. Então, 66,6 consultas por mês você tem que oferecer. Mas lembrando que nem todo hipertenso, nem todo diabético precisa consultar todo mês. Nem é recomendável que ele consulte todo mês. Isso depende muito da condição clínica, se ele teve uma agudização da doença, ou se ele fez a mudança de um medicamento. Cada situação é uma situação e precisa ser avaliada individualmente. Tem paciente hipertenso diabético que vai precisar durante um período de retornos semanais, às vezes até 2, 3 vezes por semana. Por exemplo, se eu introduzo insulina, eu preciso ver esse paciente muitas vezes para saber que eventualmente ele teve uma hipoglicemia ou ele não está usando a quantidade de insulina recomendada porque não é simples, por exemplo, introduzir esse medicamento para o paciente. Mas isso é muito individual. Aqueles pacientes bem compensados, que estão bem, que estão tomando a medicação, que têm hipertensão, pressão alterada, mas a pressão não é muito alterada, que estão bem com a medicação, eles podem vir à consulta a cada 3 meses. E, inclusive, essas consultas podem ser alternadas com a enfermeira. Nesse caso, a enfermeira tem um papel importante nesses pacientes compensados com a medicação de fazer uma abordagem que vai além da doença especificamente, ou dos medicamentos, ou dos exames laboratoriais,
que é uma avaliação mais da qualidade de vida, do cuidado que esse paciente está recebendo, das suas relações familiares, de N questões relacionadas com a vida dele. Então, isso é muito variável, não dá para dizer especificamente. Bom, Janice, Lisandra, se vocês quiserem deixar os contatos, né, encerrar a web palestra, uma fala final, fiquem à vontade. Então, eu fico à disposição. As regionais de saúde, elas entram em contato comigo na medida em que os municípios acionam diretamente, mas se vocês quiserem me mandar e-mail, podem me mandar diretamente. É flavia.henrique, com H, né? flavia.henrique@saude.gov.br. E eventualmente vocês podem entrar em contato com a regional e o Telesaúde. Sim. Pessoal, lá no portal do Telesaúde, vocês podem solicitar teleconsultorias síncronas ou assíncronas. Nós temos teleconsultores específicos para atender questões de PMAC. Então, estamos disponíveis. É só entrar no portal do Telesaúde ou por telefone também a gente consegue dar alguma orientação. Né? Então, a gente... pode botar pra gente. O Djalma vai colocar também o telefone aqui para vocês. Né? O legal de solicitar lá pelo portal do Telesaúde é que quando a solicitação é via texto, né, ela é assíncrona, vocês têm até 72 horas para receber essa resposta. E ela sempre vem referenciada. Então, eu perguntei de onde vem. Vem do manual, vem... Enfim. Então, esse é o lado interessante, né, desse tipo de pergunta. E quando o município está com mais dificuldade, precisa ter uma conversa, então vocês podem solicitar uma teleconsultoria síncrona. Então, um dos nossos teleconsultores vai reservar um horário na agenda e vai atender vocês, né, via plataforma virtual.